Você já acorda cansada, dorme, continua exausta, o café já não ajuda mais, então você decide fazer exames e vem tudo normal. Aí você começa a achar que o problema é você. Mas eu preciso te dizer algo bastante delicado. Na verdade, o seu corpo não está te sabotando, ele está pedindo por ajuste. Porque o cansaço é um sinal de proteção do seu corpo que você não deve ignorar. Para ter mais energia, não basta apenas comer mais. É preciso que o seu corpo consiga transformar esse alimento em recursos para o seu desempenho, gerando foco, clareza mental, estabilidade emocional e força. Só que isso não é tão simples quanto parece. Então eu vou te mostrar como esse processo acontece e por que um exame normal não quer dizer um metabolismo equilibrado. Se os seus exames estão normais, mas você continua cansada, talvez o problema não seja o exame. Normal não significa equilibrado. Isso apenas quer dizer que você ainda não tem um diagnóstico para a medicina convencional. E isso é muito diferente, porque o normal do laboratório apenas reflete a estatística da nossa população, que não está muito saudável hoje em dia. Mas o funcional é outra coisa. É o suficiente para você performar bem na sua vida. Então é possível o exame estar dentro de uma faixa de normalidade, mas o paciente já apresentar sinais de cansaço. Energia não depende de um exame isolado, mas sim que todas as partes do sistema estejam funcionando adequadamente. Quando o cansaço vem, mesmo com exames normais, geralmente o problema está em 3 processos que precisam acontecer de uma forma integrada no seu corpo. A produção de energia dentro das células, o controle do ritmo de energia e gerenciamento do estresse, e o acesso ao combustível ao longo do dia. E no centro disso tudo está a mitocôndria, que é a usina de energia dentro das células. Se a energia celular cai, nada funciona como deveria. Seja o cérebro, o humor, o foco, a clareza, o músculo. E por isso que a primeira pergunta que a gente deve fazer é: como está a produção de energia dentro da célula? E 3 hormônios precisam se integrar com essa usina de energia: o cortisol, o hormônio da tireoide e a insulina. O cortisol regula a adaptação ao estresse e influencia o foco e energia. O hormônio da tireoide vai ajudar a acelerar a produção de energia de uma forma mais eficaz. E a insulina vai definir se você acessa essa energia de uma forma mais estável ou com picos e quedas. Então é muito comum que alterações nestes hormônios e nas mitocôndrias gerem sintomas como cansaço e os exames ainda permaneçam dentro daquela faixa de normalidade. Vamos começar pelo cortisol. Apesar dele ser chamado de o hormônio do estresse, na verdade ele tem uma função bem mais ampla e vital, porque ele está relacionado com a nossa energia, com o nosso foco e com a adaptação aos desafios da vida. Em alguns casos, o exame de cortisol pode estar dentro da normalidade, mas o paciente já apresenta sintomas no seu corpo como se ele estivesse faltando. É como se você tivesse uma chave, mas a fechadura não está respondendo direito. Você acorda sem energia, demora para engrenar, apaga depois do almoço, lá pelas 4, 5 horas da tarde, tem uma queda importante de energia, quase como se tivesse acabado o combustível. Por isso, ao invés de olhar para uma foto, é importante entender esse hormônio como um filme e avaliar todos os comportamentos que acontecem ao longo do dia. A clínica é soberana. Mesmo que os exames ainda estejam dentro de uma normalidade, o paciente está demonstrando que o cortisol dele não está conseguindo funcionar direito. O segundo hormônio que influencia esse processo vem da tireoide. Por mais que o TSH e o T4 sejam os hormônios mais famosos, eles não conseguem descrever aquilo que realmente está acontecendo. Esses exames podem até estar dentro de uma faixa de normalidade e o paciente apresentar sintomas importantes de cansaço, extremidades frias, um pensamento mais identificado, queda de cabelo e até mesmo constipação. Por isso é importante avaliar o hormônio T3, que é o hormônio ativo. Não só a quantidade desse hormônio no sangue, mas principalmente se ele está conseguindo agir aonde ele deveria agir. E entre 38 e 50 anos, isso costuma se misturar com a transição hormonal que as mulheres passam. Então, muitas mulheres chegam no consultório falando: "Ó, doutor, eu não era assim." E elas estão certas, porque agora elas estão passando por uma transição hormonal que pode e deve ser ajustada. O terceiro hormônio é a insulina. Ela é muito conhecida por ser o hormônio que ajuda a glicose a entrar dentro das células, mas ela também é responsável pela construção e manutenção do nosso corpo. Algo que poucas pessoas sabem é que, mesmo com uma glicemia normal,
É possível você ter aqueles picos e quedas de energia. Isso se manifesta quando você sente aquela fome logo cedo, ou aquela vontade incontrolável para comer um doce, ou ainda aquela queda de energia logo depois da refeição. E aqui entra algo muito importante. Não é só uma questão de caloria, é o que você come e como é a sua resposta metabólica. Porque uma das consequências é a resistência insulínica, que é uma necessidade maior de produção de insulina no seu corpo para que ela possa atingir o objetivo dela. Isso facilita o acúmulo da gordura visceral, que é aquela gordura do abdômen, e dificulta o processo de emagrecimento. E de onde vem isso? Principalmente do açúcar, das farinhas, ultraprocessados e do estresse. E é importante entender que o estresse não é só emocional. O seu corpo também entra naquele estado de alerta e sobrevivência quando você tem um sono ruim, quando você tem aquele estímulo em excesso sem você ter pausa, quando você tem uma alimentação inflamatória. É muito comum os pacientes apresentarem a seguinte sequência de eventos. Numa primeira fase, ele usa o açúcar para se sentir com mais energia. Numa segunda fase, ele já começa a ter um aumento da sua circunferência abdominal. Já na terceira fase, você começa a ter fadiga, perda de energia. E na quarta fase, é a perda de massa muscular e a diminuição de clareza mental. Quando a circunferência abdominal está aumentada, isso pode ser um sinal de energia guardada, porque o paciente está passando por uma situação de estresse. E também significa a pouca flexibilidade metabólica para transformar essa gordura em energia. Hoje em dia, os exames laboratoriais são usados principalmente para se diagnosticar doenças, mas os sintomas eles começam muito antes da doença aparecer. E por isso, um dos principais erros é tratar o metabolismo como algo pontual. Que vitamina que eu devo tomar? Será que você pode passar uma testa para eu me sentir melhor? Esse tipo de pensamento é como investir num relacionamento que você já sabe que não vai ter futuro. Pode até dar uma empolgada no começo, mas isso não vai restaurar o seu sistema de energia. O metabolismo não se ajusta com uma intervenção isolada. É preciso uma análise sistêmica, considerando aí os processos metabólicos, os hormônios, os nutrientes, e um acompanhamento personalizado para que isso possa acontecer da melhor forma possível. Se você quer começar esse processo de uma forma inteligente, tem 3 coisas que você já pode começar a fazer agora. A primeira é regular o seu sono e o contato com a luz. Luz durante o dia, escuridão durante a noite. Vamos respeitar esse ciclo circadiano, ou seja, respeitar o ritmo que já existe dentro do seu organismo. É assim que o seu corpo vai conseguir produzir as substâncias da forma adequada. A segunda é comer comida de verdade e reduzir os ultraprocessados. E a terceira é mover o seu corpo respeitando as suas limitações. Não dá para você entrar em exaustão se você está precisando recuperar a sua energia. Agora, se os sintomas permanecerem mesmo com essas mudanças, é importante investigar a base, as suas mitocôndrias, o cortisol, os hormônios da tireoide e a insulina. Lembrando que exames normais não significam um metabolismo equilibrado. Quando a base não está ajustada, os sintomas aparecem e o metabolismo é sempre a base. Se você já decidiu tratar a sua saúde de uma forma estruturada, o link para agendar a sua consulta comigo está na descrição desse vídeo.